Eu mesmo, nessa época, né, que eu queria falar, é que nesse ano, 2018, quando eu tinha 18 anos, eu tive que me apresentar no exército, né? E nesse livro, o Godard fala que ele mesmo foi dispensado do exército. Ele imaginou durante 9 noites, antes de dormir, ele em Nova York, que era o lugar onde ele morava, num apartamento lá, e que ele conseguia imaginar com tantos detalhes, que ele conseguia imaginar ele abrindo a janela do apartamento dele e vendo do outro lado o outro prédio que tinha na frente, né? O detalhe de cada tijolo. Até tipo, sabe aquela crosta preta do tijolo que fica tanto tempo que por causa da fumaça dos carros, do escapamento, coisas assim, sabe? Ele conseguia até ver esses pequenos detalhes, conseguia ver tipo o meio fio, o detalhe do meio fio, aquele rachadinho, exatamente onde era. E você fica tipo, caraca, né? Como pode, né? Mas assim, é possível sim, porque de tanto que você vê uma coisa, você consegue lembrar de cada detalhe. E ele imaginou durante 9 noites ele fazendo isso. E ele entrando num quarto e ele vendo a esposa dele deitada na cama dela, que não era uma cama de casal naquela época, né? Porque naquela época os casais não dormiam numa cama de casal que nem é hoje, né? Tipo, você pensa, ué, como assim, né? Então, ele imaginava, ele via ela dormindo na cama dela, que era uma cama de solteira, e do lado, né, tinha um espaço, né, que daí era a cama dele também, que era de solteira, né? E daí no outro quarto ele via a filha dele, filha deles, né? E durante 9 noites ele conseguiu se convencer, e daí uma hora ou outra lá o general, não lembro quem, o comandante, né? Ele chamou ele pra. Porque o Godard já tinha feito uma petição, né, pra ele ser dispensado, só que foi recusado. E daí depois passou uns dias, né? Que ele começou a imaginar que ele já estava em Nova York. O general chamou ele, né? Perguntando por que ele queria ser dispensado, né? Daí ele falou, ele deu o motivo dele, né? Porque ele não queria participar daquela guerra, porque ele já tinha filha, já tinha família, né? E, e o que ele fazia, né? O trabalho que ele fazia, ele não aceitava aquilo. Ele fazia parte daquela guerra porque não era uma coisa dele, aquela guerra. Ele não fazia parte daquela guerra. E então ele não queria fazer parte daquilo. Então, daí o general começa a dar infinitos motivos para ele permanecer no exército, né? Então o Godard, né, até fala assim, né? É, senhor, né? Por mais que você me dê infinitos motivos para mim permanecer no quartel, aqui no exército, eu já tomei minha decisão. Minha decisão não é estar aqui, é estar em Nova York com a minha família. Daí o coronel viu que ele tinha que bolas de aço, né? No sentido, ele estava tão firme naquilo, então ele falou, então eu vou te dar a sua dispensa, né? Foi lá, pegou o carimbo e dispensou ele. E daí, passou um tempo depois, ele já tava no York, né? E daí eu li aquilo e eu pensei, nossa, que coisa, né? Tipo, eu agora que tenho que me apresentar no exército, eu também acho que eu vou fazer isso, né? E daí eu sei que era agosto, eu tive que fazer meu alistamento na internet umas 2 semanas antes de eu ter que me apresentar lá. E daí o que, que eu fiz, né? Eu decidi, então, eu vou imaginar isso. Então, durante 2 semanas, eu já estava na faculdade. Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a me imaginar que eu não estava no exército, que eu estava dispensado já. Então, daí que eu pensei, eu quero detalhes, certo? Porque eu sinto que tem alguma coisa ali que eu preciso imaginar. Porque só o resultado que eu tinha estabelecido, que eu já estava dispensado, já era o suficiente, certo? Mas eu sentia, tipo, eu posso imaginar uma coisa que vai me deixar mais convicto, sabe? Porque além do fato de eu não ter nenhuma memória, de eu não me ver no exército, aquilo era bem mais fácil de me convencer, certo? Porque não tinha nenhuma memória que eu estava no exército, sabe? Então era muito mais fácil. Então daí o que eu fiz? Durante essas 2 semanas eu comecei a imaginar que eu estava dispensado. E daí eu senti uma vontade lá de perguntar para um amigo meu na faculdade, porque ele já era casado, já tinha filho, já era bem mais velho, né? E daí eu perguntei para ele, você já foi dispensado do exército, né? Como é que foi lá, né? Ele me falou, né, como é que foi pra ele, né? Daí eu comecei a juntar os detalhes, né, tipo, as coisas, né? E daí eu pensei, tá. Mas daí eu perguntei para um amigo meu, que ele já tinha feito 18 e que ele já tinha sido dispensado, né? Porque a inicial dele era com C, né? Então daí ele foi chamado muito antes, né? E então daí eu perguntei como é que foi, né? Porque ele foi dispensado, né? E daí ele falou, então, tá. Tinha uma parte lá que você vai ter que levantar muito peso e que lá eu fiz toda a força do mundo, né? Pra, pra mostrar que eu era forte, né? Ele falou, né? Tá. Daí eu pensei, tá, vou puxar bem fraco, né? E, e daí eu comecei, assim, a me tocar, tipo, caraca, então, porque eles querem, o que que é? No exército eles querem que você faça toda aquela força, né? Pra mostrar que você tem aquele porte pra você servir, né? Daí eu já fui começando a me dar, já começou a me vir ideias, né? Tipo, olha, você puxar fraquinho aqui vai mostrar que você é fraquinho, você não vai servir, né? Tá. E daí eu decidi perguntar pro meu pai.
É, meu pai, né? E daí meu pai, como ele já tinha sido oficial, ele fez a escola de sargento e tudo, né? Então ele sabe como é que é bem essas partes, né? Então daí eu perguntei pra ele, como é o sistema lá, como é que é a apresentação, né? Quando você tem que se apresentar lá pra você ver se você vai ou não servir o exército, né? Daí ele foi, ele me falou, né? Daí ele falou uma coisa que foi a chave, né, pra mim. Ele falou assim, vai ter vários exercícios pra você fazer. Você vai ter que uma hora ficar de cueca lá pra um soldado ver se você, para ver seu físico, né? E se você vai ter porte ou não pra servir ou não. Tá, daí o que ele falou pra mim que me marcou mais foi assim, você pode estar apto a servir ou não, mas vai ter uma última entrevista, que vai ser um oficial mesmo, que ele vai entrevistar você e ele vai dizer se você está apto ou não, né? Você vai ter que dar suas razões se você quer ou não quer servir, tá? E daí me veio, tipo assim, eu tinha minhas razões para não seguir, né? Porque eu tava fazendo faculdade e eu tava querendo muito trabalhar naquele ano, né? Porque eu queria comprar minhas coisinhas, né? E daí era essa minha razão, né? Porque eu queria, tava esperando a dispensa do exército para ter essa, para mim poder trabalhar, né? Porque senão eu não conseguia, porque se não fosse dispensado eu não conseguia trabalhar. Então tá, comecei a imaginar aquela cena, nessa última entrevista que eu tava sendo dispensado. E daí, nessas 2 semanas, eu comecei a imaginar que era um sargento, moreno, e que ele era bem jovem, tinha em torno de uns 21, 22 anos. E que, quando a gente tava conversando, ele gostou tanto de mim, que ele falou assim pra mim, ó, eu gostei tanto de você que eu quero que você siga o que você quer realizar. E, e que você não serve pra esse lugar, né? Não de uma forma ofensiva, né? Mas assim, tipo, o que você quer realizar não tem nada a ver com isso que você iria fazer, né? Imaginando ele carimbando. Daí, imaginei durante 2 semanas isso. Escutando a boca dele, ele falando que eu estava dispensado. E daí, chegou, acho que era dia 15 ou dia 19 de agosto, uma coisa assim. Eu acho que era mais ou menos por aí. E daí eu tive que me apresentar lá, né? Daí, enfim, resumindo, né? Nossa. E daí tinha uma hora que tive que ficar de cueca lá, né? Foi, né? E... Mas antes de eu ter ficado de cueca, né? Eu tinha que passar por aquele teste, né? Que um amigo fez, de puxar um peso, né? E daí eu puxei bem fraquinho, né? Tá. Eu já tinha me tocado das coisas, né? Porque Deus de alguma forma foi lá e falou, não, olha, faz isso aqui, né? Tá. E daí, enfim, né? Quando eu tive que ficar de cueca lá, o oficial foi, examinou e tá, daí bota roupa, né? Daí tinha um tenente que ele tava fazendo, tipo, se tinha o porte, não se... Ele que dava a resposta, né? Se você tava apto ou não a servir, né? E daí eu fiz o quê? Não fiz nada no caso, né? Ele falou que eu estava apto a servir. Mas naquilo, quando eu vi aquilo, eu fiquei. Eu não falei nada pra mim mesmo, né? Eu não falei, tipo, nossa, tá acontecendo alguma coisa errada, né? Não, eu fiquei bem tranquilo, porque eu sabia que eu não ia servir, né? Eu ia fazendo uma outra coisa em 2019, né? Porque eu não que eu estaria servindo. Então daí, foi, tá, daí tinha essa última entrevista, né? Que seria aquilo que eu tava imaginando. Então, se eu não passasse por nenhuma entrevista, eu tava apto, eu teria que servir o exército. Mas tinha uma última entrevista, que era a decisão final. Era ali que ele ia dizer se eu ia entrar ou não. E daí tá, daí eu tava esperando na fila, né? Daí, nisso chega a minha vez. E daí justamente um sargento me chama e ele fala pra mim sentar na frente dele. E daí eu sento ali, daí começo a olhar bem ele e teve uma semelhança naquilo que eu tava imaginando durante 2 semanas, né? E daí quando ele começou a falar pra mim, né? A gente foi perguntando, né, como é que ele era, né? Por que ele tava lá, né? E, e daí ele foi falando, né, que ele era segundo sargento, né? E que ele tinha 21 anos. E daí eu fui falando, né, porque meu pai e meus tios, eles foram militares, né? E até uma época eu tinha sonho de querer ser militar e tudo mais. E só que daí eu falei que, né, isso eu acabei vendo uma outra direção, que não era aquilo, né? Então daí eu decidi mudar de ideia, né? E daí eu fui falando pra ele, né, que eu tinha pensado em ser, né, militar, mas eu não queria mais. Então daí ele foi entendendo, daí ele foi gostando de mim, né? Até que uma hora ele falou, cara, eu gostei muito de você. E eu vi que você não é pra esse lugar. Então vou te dispensar. Ele carimbou, né? Pô, nossa, você fiquei, caraca, né? Aconteceu mesmo, né? E como eu tava começando a aplicar a lei da concepção, pra mim aquilo foi tipo, nossa, uma realização, né? E daí fui, a única coisa que eu tive que fazer depois foi o juramento e foi embora. E tudo que eu fiz, no final, foi me convencer daquilo, né? Mas eu ficava, tipo, muito feliz, né? Porque, nossa, tive um resultado pra mim que foi muito marcante, né? E
tudo com o conhecimento, né, que tem nesse livro. E o mais legal, assim, é porque, por mais que o Godard ele conta, tem um capítulo que ele fala só sobre fatos verídicos, ele também conta como essa pessoa aplicou e como é que ele contou para essa pessoa, como é que essa pessoa faria, né? E eu captei durante essa explicação, né? Que quando ele foi dispensado, né? Eu fui imaginando, né?